seu rádio. São 15 horas 23 minutinhos e a Rádio Objetiva recebe nesse momento nos estúdios Roberto Brasileiro Prado, que vem falar sobre o lançamento do seu primeiro livro solo, né? Crime e Castigo no Império Português. Primeiramente, vou dar as boas-vindas. Roberto, seja muito bem-vindo aos estúdios da Objetiva. Obrigado, Hélida. Boa tarde a você, a todos que nos escutam. Uma satisfação estar aqui para falar de literatura, de história e de direito. Que honra recebê-lo. Para quem não sabe, o Roberto é jornalista e também historiador. E veio falar com a gente hoje sobre o lançamento desse seu primeiro livro solo, né? O livro que surgiu aí que foi resultado, na verdade, da pesquisa para a dissertação do mestrado de História, que você já encerrou seu mestrado? Está fazendo agora? Sim. Não, já encerrei. Foi um mestrado atravessado pela pandemia. Então a gente estendeu o tempo para 4 anos de pesquisa. E aí o livro agora é resultado desse esforço acadêmico aí para entender como é que operava o degredo no Reino de Portugal. A gente estava falando em off aqui sobre essa palavra degredo, né? E em como explicar isso para as pessoas. E tem uma forma muito legal, inclusive, sobre a forma religiosa, para as pessoas entenderem. Sempre que fala sobre essa palavra, a melhor forma de explicar é sobre a oração, né? Que a gente estava falando aqui, né? Ô, Hélida, é curioso como nessa jornada de divulgação do livro, muita gente me pergunta o que é degredo. E, naturalmente, quando eu falo da palavra degredado, a pessoa já faz associação automática com a oração Salve Rainha, que trata da palavra degradado, os degredados, filhos de Eva, né, que são todos os seres humanos, todos os católicos que foram expulsos do paraíso, vamos dizer assim. E o degredo é justamente isso, é uma pena de expulsão. Qualquer pessoa que comete uma violação no Reino de Portugal, no caso da nossa pesquisa, se essa violação fosse considerada grave, a pessoa era punida com a pena de expulsão. Ela tinha que sair do país, deixar o país obrigatoriamente, e isso constitui a pena de degredo. E o livro foi fruto aí, então, de quase 4 anos de pesquisa? Sim, exatamente. Normalmente as pesquisas de mestrado são desenvolvidas em 2 anos, mas nós tivemos a pandemia, nós tivemos o acesso bloqueado aos documentos, às bibliotecas e tal, então a pesquisa se estendeu um pouco mais. E aí nós temos, depois de 4 anos, o livro. Esse livro, Hélida, ele é a minha dissertação de mestrado, adaptada, foi publicado pela editora Dialética, e ele é custeado, isso é importante dizer, ele é custeado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Então são recursos que o município captou junto ao governo federal, o município fez um edital, os candidatos propuseram seus projetos, o meu projeto foi contemplado, e agora estou publicando o livro, então também é uma forma de contribuir com a cultura do município, de fazer girar o conhecimento. E eu agradeço o esforço da Secretaria de Cultura e Turismo de Paraguaçu, da Prefeitura, de todo mundo que está envolvido nesse tipo de iniciativa. Legal, e ficou muito bonito o livro, né? Foi fruto aí de 4 anos de pesquisa, teve esse investimento aí da Lei Aldir Blanc e teve também aí muito envolvimento emocional, né, Roberto? A gente estava falando aqui, por ser o seu primeiro livro solo, houve uma dedicação muito intensa e houve uma pesquisa muito intensa também. Você estava falando aqui sobre o Código Penal que você pesquisou, que foi super antigo, de um português muito arcaico. Como que foi feita essa pesquisa? Sim, basicamente a minha pesquisa se orienta da seguinte forma. Nós, para entender a historicidade, o percurso histórico da pena de degredo no Reino de Portugal, nós nos dispusemos a analisar os códigos penais da época. No caso do Reino de Portugal, são 3 códigos penais. O primeiro é de 1446. Esse material está disponível hoje na internet, o acervo é digitalizado, só que o português é o português arcaico, é o português do século XV. Então a gente teve que fazer uma vistoria completa nessa legislação, é um trabalho árduo, desgastante sob certos aspectos, mas foi muito interessante descobrir como que a pena de degredo era tratada nesse código e depois nos códigos posteriores, o de 1521 e o de 1603. Por que isso é interessante até para nós brasileiros? Porque o Brasil, todo mundo sabe, foi colônia de Portugal, e o projeto colonial português é muito sustentado pela presença dos degredados. Essas pessoas que eram condenadas à expulsão em Portugal, de início elas só eram despachadas do país. Mas depois que Portugal começa a avançar no seu projeto de expansão pelos mares, eles começam a despejar essa gente nas colônias. Sim. E foi assim também no Brasil. O Brasil deve muito aos degredados. Toda embarcação que chegava aqui no Brasil normalmente tinha de 30% a 40% dos seus ocupantes
de pessoas que eram degredadas. Então a construção do Brasil como nação deve muito a essas pessoas. Essas pessoas que a gente estava conversando em off, e você estava me explicando aqui que elas eram incumbidas de várias tarefas também, né? Sim, exatamente. Você imagina a jornada dificílima que é ocupar um território gigante e, entre aspas, inexplorado para o europeu, como o Brasil. O trabalho é duro. Então, assim, essas pessoas que eram degredadas, normalmente elas eram incumbidas de trabalhos manuais, braçais, a não ser que fossem pessoas nobres que já vinham numa condição de executar tarefas burocráticas. Mas, em geral, eram pessoas que eram tratadas como mão de obra útil para esse projeto colonial português mesmo, inclusive aqui no Brasil. E você estava me explicando aqui também que a vontade de escrever sobre o degredo, né, veio justamente da sua dissertação na formação de jornalismo, né, no qual você fez uma pesquisa de campo também que despertou esse interesse. Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, a minha formação original é em jornalismo. Eu atuo como jornalista aqui já há 20 anos. E na conclusão de curso de jornalismo, curiosamente, eu tive vontade de escrever um livro-reportagem falando sobre a rotina de pessoas que estavam presas no presídio de Viçosa. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, então eu passei 6 meses visitando o presídio de maneira infiltrada, vamos dizer assim, sem me identificar como jornalista, para conversar com os presos, para entender suas histórias, para entender quais crimes os levaram até lá, para entender o dia a dia de uma cadeia. Isso gerou um livro-reportagem que ficou publicado só internamente na Federal de Viçosa, mas de alguma maneira esse assunto me despertou interesse, entender a mentalidade dessas pessoas que são consideradas desviantes, criminosas. E aí quando eu parti para a História e para a área acadêmica do mestrado em História, acho que isso despertou novamente. Eu quis entender como é que funcionava a mentalidade dos degredados, que tipo de crime que gerava a pena de expulsão, que suscitava algo tão grave. Imagina, uma pessoa comete uma violação que poderia ser pequena em alguns casos, e a pessoa expulsa do país, despachada para outro continente, um ambiente selvagem, sem ninguém, sozinho. Então, assim, é um assunto para mim fascinante e que eu espero que as pessoas gostem também desse livro. Naquela época, as leis eram outras, né? Às vezes um pequeno desvio de caráter, às vezes podia levar a uma pena dessa, né? Você estava explicando aqui pra gente que é adultério, né? E a própria religião, você não cumprir os mandamentos da religião, que era imposto na época, já levava a essa expulsão, né? Exatamente, esse é um ponto interessante do livro, da pesquisa, porque a pesquisa desfaz alguns mitos que a gente cultivou durante um tempo. Por exemplo, a ideia de que os degradados eram todas pessoas de alta periculosidade, bandidos, né, gente assim, perigosa mesmo. E não necessariamente. A legislação penal portuguesa da época era muito rígida. É o que você falou. A moralidade católica era rígida. Não bastava você ser católico, você tinha que ser um católico praticante e praticar a religião de maneira certa, de acordo com a doutrina ortodoxa do momento. E muita gente não se enquadrava nessas condições. As relações morais, comportamentais também assim, apresentava problemas. E uma pessoa que, por exemplo, tivesse 2 casamentos, ela poderia ser despachada como degradada. Isso a gente está falando em que data, mais ou menos? A pesquisa ela vai do século XV, 1446 é o primeiro código, até o século XVII. Mas, para você ter uma ideia, as ordenações afonsinas, que são o último código que eu estudei, elas ficaram em vigor aqui no Brasil, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, elas ficaram em vigor aqui no Brasil até 1830. Isso, do ponto de vista histórico, é muito recente. É muito recente. Até 1830, o Brasil era regido por uma legislação que poderia condenar pessoas à expulsão por violações como essas que a gente falou. Adultério, bigamia, queimada. Você comprar, por exemplo... Existem coisas muito peculiares, inclusive. Você comprar uma colmeia para usar a cera, e se as abelhas vierem a morrer, você poderia ser degradado. Olha então, isso. assim, há uma série de violações que hoje seriam, assim, banais e que poderiam gerar pena de expulsão. Então, assim, o livro ajuda a gente a entender melhor quem eram os degredados. Não eram apenas bandidos de alta periculosidade, mas pessoas que se desviaram da moralidade rígida da época.
E isso ajuda não só as pessoas que são interessadas em história, né, para ler o livro, como os próprios estudantes de direito também, né, que podem estar procurando aí o livro para se informar um pouco e entender um pouco das leis da época. Sim, né? boa lembrança. Eu acho que esse livro é voltado para historiadores, mas também para todo mundo que é apaixonado por história de Portugal, história do Brasil, e também para operadores do direito, para estudantes de direito. Porque, como a gente já disse, eu faço uma análise da legislação penal do Reino de Portugal, e para a gente entender principalmente as diferenças entre o direito que era praticado naquele período e o direito que nós praticamos hoje. Por exemplo, uma diferença fundamental: as pessoas no Reino de Portugal não gozavam ainda de igualdade total. Esquece isso, isso é uma ideia muito mais recente na história. Então, assim, a legislação penal, ela diferenciava claramente, expressamente as pessoas de acordo com a sua classe social. Se você era um nobre e cometesse um crime, a sua punição seria X. Se você fosse alguém mediano ou um cativo, um escravo, a sua punição possivelmente seria 2 vezes X, seria dobrada. E há outros recortes também. Se você fosse um mouro, um muçulmano, um judeu ou uma mulher, a sua punição normalmente seria muito mais severa do que a punição voltada para um nobre, para um homem branco. Olha isso, e não mudou muita coisa, né? A gente estava até conversando sobre isso aqui, apesar das leis terem mudado um pouco, né? De tornar de igual para igual, acaba que, né? Quem tem mais poderes aí, consegue na justiça, melhores advogados e tudo mais. Sim, exatamente. Né? Então, e é interessante a gente ver, na teoria, as pessoas hoje são iguais, todo mundo é igual perante a lei. Mas a gente entende as raízes dessa distinção quando a gente analisa a legislação penal do Reino Português, e a gente vai entender muito melhor o que a gente vive hoje. Hoje, na teoria, todo mundo é igual, mas a prática ainda traz ecos desse passado que distinguia as pessoas por suas classes e por sua condição de gênero também. Agora eu quero saber, além do Roberto jornalista, eu quero saber do Roberto como pessoa. Qual que é o sentimento de estar conseguindo lançar esse seu primeiro livro? Dizem que para quem escreve seu primeiro livro é quase como um filho, né? Como que foi esse sentimento para você? É uma satisfação enorme, Hélida, porque assim, eu não imaginava que pudesse virar livro. A gente produz conhecimento no meio acadêmico, normalmente já pensando que aquilo vai ficar restrito ao meio acadêmico. O que já por si só já é uma grande conquista. Quando você produz conteúdo para o meio acadêmico, aquele conteúdo é aproveitado, por exemplo, para a produção de livro didático, as pessoas aproveitam o conhecimento histórico. Eu já ficaria satisfeito por si só. Mas aí quando surgiu a oportunidade de transformar em livro, poxa, uma satisfação. Eu sou um apaixonado por livro, pela produção de conhecimento. Então, assim, é gratificante ver que 4 anos de pesquisa agora se materializaram nesse livro. E esse livro vai poder chegar para pessoas que não são necessariamente do meio da história, não são acadêmicos. Vai ser interessante ver pessoas lendo sobre um assunto que me encanta, e eu espero que encante os leitores também. E o livro ficou realmente muito bonito, a capa ficou muito bonita, renderam aproximadamente 187 páginas, né? Que foram fora o anexo. Fora o anexo que você colocou aqui no final do livro, todos os anexos das pesquisas que foram feitas, né? Sim, o anexo, imagino eu que ele vai ser muito útil para quem vier a fazer pesquisa sobre o degredo futuramente, porque estão listadas aí todas as menções ao degredo na legislação penal portuguesa. Então, os 3 códigos penais foram, assim, esquadrinhados, e todas as menções ao degredo estão aí. A pessoa quiser lá, de curiosidade, olhar assim, um crime que poderia gerar degredo, tá tudo aí. Esse que eu falei, esse que eu citei, das queimadas, do adultério, tudo você vai encontrar aí. Todas as possibilidades que gerariam degredo no Reino Português estão aí. E para os interessados, então, em conhecer esse livro, quando que vai ser o lançamento, como é que vai funcionar? Legal. A gente está na véspera. O lançamento é amanhã, a partir das 9 horas da manhã, lá no auditório da Comap. A gente vai receber os amigos lá, os interessados, para tomar um café. Depois a gente vai ter uma mesa redonda que vai discutir o assunto brevemente. Vai ser mediada pelo professor José Rafael de Souza, que é professor da rede municipal aqui de ensino e também é mestre em História. Vai ter participação do meu orientador de pesquisa, o professor Dr. Luiz Antônio Sabé. E vai ter participação também do professor Nildo Antônio de Paiva. O professor Nildo, que é cego, ele teve acesso ao audiolivro, porque também esse livro está disponível na versão em áudio. Que legal. E vai contribuir com as nossas discussões sobre o degredo amanhã. Então, a partir das 9 horas da manhã, no auditório da Comap, lá no Distrito Industrial,
eu convido todo mundo para participar, para bater um papo sobre história lá conosco e tomar um café. E para quem tiver interesse em adquirir esse livro depois, como é que faz? Tá. Pode fazer contato comigo. O livro vai ser vendido a partir de amanhã a preço promocional, por R$ 75,00. Esse livro já está disponível nos marketplaces aí da internet, a Amazon, Casas Bahia, e no site da editora Dialética. Mas aí o preço lá tá bem mais alto. Tá R$ 120,00, alguma coisa assim. Então, assim, quem comprar com o autor no lançamento vai ter um bom desconto aí. Além de ter o autógrafo também. Além de ter o autógrafo né? também. Roberto, primeiramente, parabéns. O livro ficou realmente muito bonito. O bate-papo foi muito legal. Fiquei curiosa aqui para saber o que tem no interior do livro. E foi uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da Objetiva. Espero que faça muito sucesso o livro. Obrigado. E que esse seja o primeiro de muitos. Obrigado. A honra é toda minha. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a você, ao Júlio e a todo mundo que nos acompanha pela Objetiva. Fica aí essa super dica para você, então, que está ouvindo esse bate-papo. Foi transmitido também pelo Facebook da Rádio Objetiva 1. E o livro Crime e Castigo no Império Português, a Pena de Degredo como Instrumento de Poder e Formação Colonial, um livro de Roberto Brasileiro Prado, lançamento amanhã no auditório da Comap a partir das 9 horas da manhã. Confira. Eu tô indo pro intervalo e eu volto rápido, hein? Tem muita música e muitas participações para rolar por aqui. Rádio Objetiva 1 FM 95,1. A rádio que te faz feliz. 24 horas no ar. Conexão 95. Oferecimento Labor Clean. Uma família cuidando da sua. V8 Som e Tuning. O seu carro e o seu bolso agradecem. E Rota 35. Conectando você ao seu destino. Oportunidades imperdíveis na Paraguaçu Têxtil. A Paraguaçu Têxtil está contratando auxiliar de produção, auxiliar de mecânico, eletricista e tratorista. Benefícios: plano de saúde Unimed.